Olá, muito boa noite a você que está chegando agora aqui no nosso canal, no canal da Jolivi no YouTube. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com pessoas como você que querem dar um passo aí em direção a uma vida melhor. É em nome disso que a gente constrói os nossos conteúdos e é em nome disso que eu acho que você está aqui hoje. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos começar mais uma conversa das muitas conversas boas, de qualidade, sobre saúde que a gente tem aqui na Jolivie. Olha, hoje a gente vai falar de fato com pessoas que decidiram dar um passo, viu, em direção a uma vida melhor. Uma vida onde você tem vontade e saúde para sair e viajar, praticar novos hobbies, exercícios físicos, viver com energia, ânimo, vigor, uma vida na qual você se sente livre de dores e frustrações e aproveita momentos com a família e com os amigos. Enfim, na vida que você vive, que a gente pode chamar aí de anos dourados, independentemente se você tem 60, 70, 80 anos, não importa. O conteúdo de hoje é feito para qualquer pessoa que queira se libertar de dores emocionais do passado, de falta de energia, de falta de disposição, do cansaço constante, do desânimo, caminhar rumo a uma nova vida que a gente está chamando aqui de a sua melhor vida. Como é que a gente vai te ajudar a fazer isso? Através do conhecimento e a parceria de alguém que já esteve no seu lugar, se sentindo exatamente dessa forma, que encontrou na neurociência formas de se ajudar e ajudar pessoas comuns como eu e você a se libertarem de todos esses sentimentos ruins. Estou me referindo, claro, ao meu convidado dessa noite, convidado de honra, neurocientista Nelson Anunciato, mais de 40 anos de experiência dedicados ao estudo do cérebro. Dr. Nelson, muito bem-vindo, prazer estar aqui com o doutor hoje. Olha, Léo, muito obrigado pela sua introdução, pelas suas palavras. Em realidade, acho que sou eu, né, quem tem que agradecer o convite, a presença e o interesse de todos, porque, em realidade, conforme a gente vai passando pelas coisas, quando você encontra uma possibilidade, não é uma possibilidade assim de algo totalmente absurdo, algo totalmente intangível, e claro, com fundamento científico, eu acho que realmente vale a pena. E para mim, pessoalmente, é muito gratificante poder estar aqui ajudando, né, as pessoas, homens e mulheres, a se libertar de um sentimento, olha, Léo, que eu mesmo conheço muito bem, acredite nisso, né? Porque eu, assim como você, não você, Léo, agora, mas as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu sei muito bem o que é você viver embrulhado realmente dentro de um sentimento de tristeza, desânimo, naquele mundo assim acinzentado. Eu mesmo, não me envergonho em falar em absoluto, eu já tive nessa situação realmente cruel. Foi cruel, Léo, para mim, para com os meus familiares, para com os meus amigos, porque eu, ao me afastar, ao não querer contato, ao me fechar, como eu sou do signo de peixes, né, me aprofundar nas águas cada vez mais gélidas e cada vez mais escuras, eu acabei causando muita dor e muita preocupação para eles também. Olha, foi mais ou menos, Léo, há uns 12 anos atrás, que eu tive uma forte depressão. Não me envergonho em falar em absoluto, e senti realmente na pele, né, aquele preço de ser cobrado por procurar a solução no lugar errado. E eu mesmo acreditava que eu fosse o culpado por aquilo. Eu achava que eu tivesse algum defeito programado, podia ser genético, podia ser epigenético, mas que eu tinha algum problema com a minha condição emocional. Naquela época, Léo, eu estava na Alemanha, eu contava com 51 anos de idade. Eu tinha uma pressão arterial, por exemplo, de 18 por 15, que não precisa falar que é muito alto. Eu estava 22 quilos acima do meu peso ideal. Eu me sentia cada vez mais sem forças, até mesmo para me levantar da cama. Quando eu me lembro, assim, eu tentava pegar a última gota de energia, sabe, carregá-la para eu poder me levantar da cama, sem eira, sem beira, né, como se diz, ainda que eu tivesse os compromissos profissionais. Então,
Eu sei que é duro demais admitir, né, que logo eu, e eu não gostaria, por favor, que isso seja interpretado como arrogância, porque logo eu. Não, eu não sou diferente de vocês, mas eu realmente eu sou um estudioso, né, das doenças relacionadas ao cérebro, e eu falava assim, poxa, Nelson, você que estuda tanto, você que se apaixonou, né, por esse sistema tão maravilhoso, você não está conseguindo controlar as suas emoções. Então, eu acabei conversando com um amigo meu, psiquiatra, e ele até me falou na época, ele falou, Nelson, por sorte, você não tem uma inclinação para bebida ou para drogas, porque nesse ponto no qual você se encontra, você realmente já teria ido para um outro lugar. E ele fez o seguinte, eu estava conversando com ele no consultório dele, ele abriu a gaveta dele, já me pegou algumas amostras grátis de antidepressivo e falou assim, comece a tomar hoje mesmo, eu já vou te passar aqui a receita e comece a tomar. Bom, eu achei, conversando com ele, a admiração que eu tenho com ele, um bom profissional, né? Eu achei que finalmente aquilo fosse a luz, né? Que eu iria ver no meio de tanta escuridão, de tanto sofrimento. Mas quando eu comecei a tomar os remédios, Léo, foi aí que realmente eu cheguei ao fundo do poço. E, mais uma vez, eu não me envergonho em falar a quem não. Porque se alguém que está nos assistindo toma depressivo ou conhece alguém que está nessa situação, sabe muito bem do que eu estou falando. Não é incomum a pessoa se sentir assim, anestesiada, com náuseas, confusão mental, e até por vezes ter alucinações. E, Léo, eu as tive, várias alucinações, no meu caso, principalmente visuais. E foi muito ruim, eu não me esqueço dessa fase. Bom, eu não me orgulho, Léo, né? Acho, vamos falar bem aberto aqui, né? Eu não me orgulho de ter pensado em saltar fora da ponte e da vida, né? Assim, parafraseando João Cabral de Melo Neto em Morte e Vida Severina, ou seja, em suicídio. E mais uma coisa, né, que nem todo mundo sabe, eu cheguei a escrever cartas de despedida, porque eu gostaria que depois que acontecesse, fulano, fulana, ciclano, ciclana, soubesse disso, soubesse daquilo. Olha, é uma coisa realmente horrível, horrível mesmo. Bom, mas aí como eu fiquei muito frustrado, eu voltei a esse amigo. Eu falei assim, olha, poxa, né? Ele chama Jaime. Eu falei, Jaime, sabe, não tá legal, eu tô piorando, eu tô me sentindo anestesiado, o mundo tá cada vez mais cinzento. Ele falou, Nelson, nós temos duas saídas para você. Ou a gente troca de medicamento, ou a gente aumenta a dose desse medicamento que você está tomando. Eu falei assim, olha, eu agradeço, eu vou tentar alguma outra coisa, e foi aí que talvez dentro de mim me deu um clique e eu resolvi dar um basta. Eu falei, não, sabe, eu quero que vire a minha missão de vida poder encontrar uma porta de saída para esse inferno, aquele inferno no qual eu vivia. E quem está me assistindo e tem essas sensações sabe do que eu estou falando. E foi assim que eu comecei a vasculhar milhares de estudos científicos. E por questão do trabalho, Léo, você sabe, eu tenho uma facilidade de estar em vários congressos, em vários simpósios, e aí eu posso conversar com algumas pessoas, né, mesmo de nível internacional. E algumas pessoas me acolheram muito bem, com muito carinho, e aquilo começou a me chamar a atenção. E aí eu comecei a montar uma coisa para essa falta de disposição, para esse estresse, essa ansiedade, e eu comecei a desenvolver e testar em mim mesmo uma forma natural e realmente efetiva. E foi aí que eu entendi exatamente de onde esses sentimentos vêm e qual a causa deles. Então hoje, né, isso estava lá com 51 anos, hoje eu já estou com 63, então faz 12 anos mais ou menos, hoje eu me sinto na minha melhor forma física e mental, sabe? Eu acho que eu me tornei um profissional mais aberto, com mais experiência, mais motivador, mais motivante, um pai mais atencioso, afetivo, né, com minha filha,
pois, afinal, eu descobri a verdadeira origem daqueles meus problemas e consegui, Léo, realmente demolir as raízes, né, dos sentimentos ruins que me perseguiam diuturnamente. Exatamente isso que eu quero poder fazer por você e junto com você que está aqui nos assistindo nesse momento. Eu estou totalmente aberto para poder passar essa minha experiência para você também conseguir se afastar dessas emoções, desses dias acinzentados na sua vida. Eu fiquei. Eu botei o olho para um lado, o olho para o outro. Eu fiquei emocionado ouvindo o doutor falar. Só para todo mundo saber, nem tudo que o doutor disse aqui a gente já tinha conversado em algum momento antes, né? Várias coisas o doutor abriu o coração de fato aqui. E doutor, primeiro de tudo eu queria agradecer porque o doutor não teve receio dessa exposição, de falar de si. É muito importante, né, da gente ouvir. E quando o doutor fala, poxa, até eu, né, para a gente que tem uma profunda admiração pelo doutor e pelo seu trabalho, e acho que as pessoas que estão nos assistindo têm, assim como eu, essa admiração, senão não estariam aqui conosco. É valoroso ouvir do doutor essa exposição, porque nos coloca num lugar de, olha, todo mundo pode passar por isso, mesmo as pessoas que têm mais conhecimento a respeito da máquina que é o nosso cérebro, mesmo as pessoas que são altamente conectadas com tudo que há de mais moderno na ciência e na medicina. Todos estamos vulneráveis e somos passíveis de passar por uma situação dessa. Então, esse relato do doutor, a gente poderia ter terminado aqui essa conversa e a gente já teria ganho, assim, muito em conhecimento e em acolhimento, que eu acho que é o que muitas vezes a gente precisa em situações assim, acolhimento, né? Então, de antemão, eu queria agradecer ao doutor. Tem bastante gente assistindo a gente e fazendo essa mesma observação. Então, eu queria agradecer todo mundo que está aqui nos assistindo. Olha, a Gláucia Pedrosa está dizendo isso. Honramos sua história e experiência, doutor Nelson. Gratidão por compartilhar conosco. É isso, Gláucia. Obrigado, viu? Continue mandando aqui seu comentário, me fala seu nome, de onde você está nos assistindo. E se você quiser se sentir à vontade para compartilhar um pouco da sua história, faz isso aqui nos comentários. A gente vai lendo aos poucos. Está sendo um momento de muito valor para a gente compartilhar isso aqui juntos. Olha, tem aqui o Cristiano de Aracaju, o Namoel Ribeiro, a Márcia Maria, a Maria Brasilina, o Rômeu, a Kátia Ferreira, a Sueli Nakama, Clara Santos, Damiana Neves, a Rosilda Araújo, quem mais? O Rosendo tá lá em Colinas do Tocantins, que bacana. Então, muita gente nos acompanhando. Queria agradecer também a sua audiência e a sua participação aqui conosco. Doutor, vou me recompor aqui depois desse momento para dizer para quem está nos assistindo que hoje eu, em nome da Jolivie, junto ao doutor, estamos aqui reunidos com esse objetivo que o doutor trouxe, né? Ajudar você que nos assiste a ter sua melhor vida, ser a sua melhor versão, né? Já imaginou como seria, então, voltar a se sentir motivado para sair de casa, conhecer lugares novos, viajar, voltar a praticar um exercício, um hobby que você gostava tanto, acabou parando, acabou se perdendo motivação para fazer isso, colecionar novas histórias, momentos especiais com a sua família, com os seus amigos, se sentir vivo de fato, deixar para trás sentimentos de angústia, de tristeza, de dor, de frustração. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente é muito doutrinado, né? A gente está vivendo numa sociedade em que a gente é doutrinado a acreditar que a felicidade, o vigor são restritos à juventude, né? Que não existe aproveitar a vida depois de uma certa idade. Mas isso é uma grande mentira, viu, gente? E hoje a gente está aqui para te provar isso. Eu quero saber, você está preparado para começar esse ponto de virada e viver a sua melhor vida a partir de agora? Então, ó, pega papel e caneta, anota os pontos importantes desse encontro, vai para um lugar confortável, luz adequada, silencioso, bota um foninho se você tiver, e preste atenção nos próximos minutos, porque, olha, se você acha que até aqui já foi muito legal, daqui para frente vai ser melhor ainda, porque a gente vai revelar o método capaz de transformar você numa pessoa muito mais feliz, disposta e pronta para viver com plenitude. E antes da gente começar aqui com as perguntas, porque eu quero que você possa mandar suas perguntas, eu vou te convidar novamente a participar. A nossa equipe vai selecionar todas as perguntas que forem enviadas aqui no chat para o Dr. Nelson responder no final do encontro. E eu vou começar aqui pelo início, doutor,
porque eu queria saber o seguinte, antes de saber como começar o combate a todo esse sentimento que a gente está falando aqui, né, tristeza, desânimo, a gente precisa entender que existe um problema, né? E qual que é a origem desse problema emocional? Os sentimentos, eles advêm de alguma coisa anterior, né? Então, nesse sentido, a minha pergunta é a seguinte: como que eu sei se eu preciso de ajuda, né? Tem sinais, tem padrões que sinalizam isso? Quando que uma tristeza deixa de ser só uma tristeza e passa a ser algo mais? Acho que não sei se o doutor consegue entender o meu ponto. Em que momento que a gente sente essa virada de eu não vou lidar com isso sozinho, talvez eu precise de ajuda? Eu entendo sim. Ainda só queria completar uma coisa, Léo. Quando eu falei isso, né, sobre toda essa fase da minha depressão, um amigo meu falou assim: mas você não deve contar isso para os outros. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: porque os outros vão te achar uma pessoa fraca. Eu falei: olha, fraco é se eu tivesse pulado fora da ponte da vida. Eu não pulei. Aquelas cartas eu deletei do meu computador. Então, eu quero mostrar para as pessoas que existe realmente esse caminho. Então, só queria ainda acrescentar isso. Por isso que eu não me envergonho mesmo em contar essa história. Veja, né, eu entendo muito bem, porque às vezes quando as pessoas começam a se sentir com certo cansaço, esse cansaço pode ser um monte de coisas. Claro, pode ser falta de nutrientes, pode ser noites com uma privação de um sono reparador, porque não é só o sono, ele tem que ser reparador. Então, pode ser até alguma preocupação que a pessoa está vivenciando no momento, quer seja política, quer seja familiar, quer seja financeira. Então, eu entendo que chega um determinado ponto que a gente fala assim, não deve ser depressão, não, deve ser talvez falta de suplementos ou disso, daquilo que a gente, né, depois podemos até falar um pouquinho sobre isso. Mas então, quando perceber que foi o meu caso, quando assim você tenta fazer as coisas e você não consegue, você consegue fazer, mas consegue fazer obrigado. Você não sente mais o prazer naquilo. Chegou um ponto, por exemplo, para mim, que eu ouvia uma piada e ficava olhando assim para a pessoa com uma cara séria, e os outros davam risada, sorriam, e eu pensava assim comigo, mas eles estão sorrindo do quê? Assistir algum programa cômico na TV, algum filme, né, cômico, e as pessoas morrendo de dar risada, e falavam assim, mas como que alguém pode achar isso engraçado? Então, eu percebi que eu comecei a me desvincular daquelas coisas que, assim, sociais, das coisas das quais a gente acaba gostando. Eu sempre gostei muito, a gente já se conhece há algum tempo, você sabe, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, de contar uma piada, uma história, é o meu jeito. E eu comecei a perder isso, e eu comecei a me ver na frente do espelho com uma cara cada vez mais séria, com uma cara cada vez mais velha, com uma cara cada vez mais ranzinza, já não suportava uma série de coisas e comecei a me isolar primeiro da sociedade. As pessoas me escreviam e-mails, né, por causa do trabalho. Eu pensava assim, me deixem em paz, me deixem em paz. Eu falava assim, mas Nelson, isso não é normal, isso não é só cansaço. Alguém me telefonava, às vezes até questão de emprego mesmo, eu não queria conversar com ninguém. Eu comecei. Quando eu percebi então tudo isso, eu falei, bom, é algo a mais, né, do que apenas só de repente noites mal dormidas. E eu percebi, Léo, que isso começou a se espalhar por todos os pontos da minha vida, como eu já falei, familiar, os amigos, o profissional, o social. Eu falei, alguma coisa não está boa. Foi aí que eu resolvi procurar uma ajuda. Eu não estou criticando esse amigo meu, por favor, ele fez tudo o que ele podia fazer dentro dos conhecimentos dele, eu sou muito grato a ele. Mas se você perceber, né, que, como no meu caso, isso começa a se espraiar, entrar em outros âmbitos da sua vida, comece a se questionar se realmente não está no momento de você procurar um profissional, pelo menos para uma anamnese, pelo menos para uma avaliação. E aí depois a gente vê como que é o andar da carruagem, como que a gente fala, né? Aí, então.
É isso, gente. Doutor, existem muitos relatos também de pessoas que, além da dor emocional, começam a se sentir mal fisicamente, né? Então, tem dor na junta, tem formigamento, dor muscular. Muitas vezes o emocional, ele transpassa, né, essa barreira e vai chegando no corpo físico, né? E aí tem pessoas que realizam uma série de exames, não conseguem encontrar a origem, são sintomas que nunca saram, mas que também nunca são identificados nos exames, porque muitas vezes não tem causas de fato biológicas, né? É uma coincidência? Como é que a saúde física e mental estão atreladas, né? A gente fala e já falou muito sobre doenças psicossomáticas, né? Uhum. Isso. Então, quando eu comecei a descrever, né, que eu te falei da pressão 18/15, eu tinha o colesterol, que eu falo assim, hoje ele estava em cima das nuvens ruins, né? As coisas boas que eu precisava para o meu corpo, como, por exemplo, a vitamina D3, né, estavam lá embaixo, né, enterrados. Nossa. Então, eu percebi, comecei a perceber que realmente aquele estado estava me modificando também fisicamente. Por quê? Porque é aquilo que a gente chama de psicogênico. E eu confesso para vocês que durante algum tempo, quando eu ouvi alguém falar assim, isso é psicológico, eu mesmo, Nelson, principalmente na época de estudante, eu falava assim, ele está querendo falar que o paciente está mentindo. Não, não. Se você ouviu de alguém, isso aí é psicológico, não pense que a pessoa está falando que você está mentindo. Mas exatamente isso que você descreveu, Léo, que você faz uma série de exames, né? Por exemplo, você falou, sente dores nas articulações, aí você começa a ver que existe um estresse crônico nessa pessoa, existe uma inflamação crônica nessa pessoa, geralmente a pessoa, então, não tem noites de sono reparador, estão faltando suplementos, nutrientes para ela, e aí nesse somatório você começa a ver que o corpo não está separado da mente e nem a mente está separado do corpo, né? Então é o que a gente fala, né? Mente sã em corpo são. Se um deles estiver meio fora, né, como se fosse uma gangorra, estiver meio fora, o outro também começa a padecer. Então, na sua pergunta, é coincidência? Não, é uma correlação assim direta. Eles talvez um comece primeiro e o outro é que, como a gente fala no português, tem que pagar o pato, ou o contrário, mas não podemos isolar absolutamente um do outro. Tá aí. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre formas de combate, então, a esses sentimentos, a essas situações ruins que a gente está sentindo, né? Essas que a gente acabou de relatar. Tem alternativas naturais, imagino eu. Vou conversar daqui a pouco com o Dr. Nelson sobre isso, mas antes eu queria só lembrar você de dar aquele like aqui no nosso vídeo. Quando você dá esse joinha, mais pessoas são alcançadas por esse conteúdo. Então, faz isso, dá esse joinha aqui no vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo tão rico do que a gente está falando agora. Vou aproveitar, doutor, para dar boa noite para o José Valmir Cardoso, que está nos acompanhando, para o Wilson Romão, que está lá em Palmas, mais alguém do Tocantins, ó. Tocantins está bombando aqui com a gente hoje. Um beijo para o Tocantins. A Glaucia, já falei com ela hoje. A Kimi está conosco, a Rosilda Araújo, a Kátia Estival, a Marina. Quem mais? O Rosendo falei dele, Rosendo lá de Colinas, né? A Sônia Vieira também conosco, então tem muita gente bacana nos acompanhando, Marcos Luiz Tavares, a Cleide Teixeira, o Carlos Silva, Monique Garcia, muita gente nos acompanhando aqui, então muito obrigado, viu, pela sua audiência, obrigado por você estar dedicando o tempo para estar com a gente, vai valer a pena, viu? Você não vai se arrepender. Tem muito conteúdo bom, muito conhecimento bacana para transformar a sua vida acontecendo aqui. Dá seu boa noite, conta de onde você está falando. E aí eu queria estimular, doutor, para enquanto a gente estiver aqui batendo esse papo, as pessoas, além de mandarem perguntas para o doutor Nelson, contasse também se você já viveu isso. Eu conheço um sem número de relatos de pessoas que passaram por isso, tiveram dores e sintomas que não encontraram razões em exames ao longo de muito tempo. Se esse foi o seu caso, eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Conta a sua história para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Muita gente que já nos procurou aqui na Jolivie com histórias semelhantes
Queria saber se tem alguém das pessoas que nos assistem que também estão passando por esse momento. Doutor, estava falando que a gente ia falar agora sobre fórmulas e alternativas naturais, né? Existem, então, alternativas naturais que podem ajudar pouco a pouco a libertar essas pessoas que estão nos assistindo, que se identificaram com esses cenários que a gente está trazendo, dessa angústia, desses sentimentos ruins? Tem alimento, exercício, suplemento? O que pode ajudar nisso? Antes da gente ir para o caminho do remédio, né, do tratamento medicamentoso, que aí já é uma outra coisa. Vamos imaginar, para que as nossas células nervosas possam funcionar adequadamente, então elas precisam de uma membrana fortificada. A membrana não pode ser uma coisa muito frágil. Por quê? Porque tem a ver com o impulso nervoso que vai correr por essa célula nervosa. Além disso, para essa célula produzir, né, os chamados neurotransmissores, e todo mundo com certeza já ouviu falar da serotonina, que é o primeiro candidato quando a gente fala de depressão. Inclusive, esse medicamento que esse amigo meu, o Jaime, me deu, é um inibidor da recaptação de serotonina. Muitos de vocês devem conhecer a fluoxetina, né, o Prozac, né, como é conhecido. Então, para que os neurônios possam formar esses neurotransmissores, eles precisam de precursores. Esses precursores, Léo, eles têm que ser ingeridos, né? O nosso corpo, como eu costumo falar, com todo respeito, ele não recebeu a permissão divina de produzir sem os neurotransmissores ou mesmo hormônios sem os precursores. Então, nós temos que ingerir os precursores. Então, quando você fala assim, olha, alimentos, suplementos, sim, claro. E eu, pessoalmente, uma das coisas que me ajudou muito foi quando eu, né, comecei, e a minha mãe também, que sofreu de depressão, e eu achava que fosse algo normal da idade, como você falou, a gente pensa que só os jovens podem ser felizes, os idosos não, né? Com os suplementos, por quê? Porque nem sempre a gente consegue retirar dos alimentos os suplementos dos quais nós necessitamos, quer seja em termos de qualidade, quer seja em termos de quantidade. Então, na sua pergunta, eu começaria pelo suplemento, mais uma vez, porque a gente precisa colocar no corpo aquilo que nós já não retiramos mais dos alimentos. E você falou, por exemplo, dos exercícios. Claro, os exercícios são extremamente importantes, mas veja, você que está nos assistindo e você está nessa fase mais ou menos igual àquela que eu descrevi no começo, você sabe que a última coisa que a gente quer é se mexer, é se levantar, é se movimentar, né? E eu ouvia falar, as pessoas me falavam, e eu sabia teoricamente, você tem que fazer esporte, você tem que pelo menos caminhar, vai caminhar num bosque, respira o oxigênio puro, você tem que fazer isso. Mas é o que nós não queremos fazer, nós não temos energia para isso. E quando não se tem energia, aí você de repente pode começar a comer alimentos que são altamente calóricos, mas que não estão te nutrindo. Porque existe, claro, uma diferença entre comer, né, e nutrir-se, são duas coisas totalmente diferentes. E eu, naquela época, também um dos motivos pelos quais eu estava 22 quilos acima do peso, porque eu começava a comer demasiado para tentar angariar calorias, eu ganhei as calorias, mas eu não tinha os nutrientes necessários. Então, o que eu gostaria de falar, Léo, é sempre uma composição de coisas, né? Então, a gente nunca pode pensar que uma coisa complexa como o nosso humor, como a nossa alegria, como a nossa felicidade, como a nossa motivação, possam depender de apenas uma substância química, que eu quero dizer, um neurotransmissor, ou apenas de uma região do nosso sistema nervoso, ou de apenas um gene, ou apenas de uma pílula mágica. Então, por isso que as pessoas, né, e eu vivenciei isso, por isso que as pessoas têm dificuldades quando vão para os medicamentos e se sentem frustradas, porque uma pílula mágica não consegue cobrir
as diferentes possibilidades que nós temos. Eu até gosto, Léo, desculpa, eu gosto de falar muito, né? Eu gosto de comparar com um octopus, com um polvo, né, marinho. Ele tem os seus tentáculos. Então, o ideal é assim, se você é abraçado por um polvo gigante, o ideal é você cortar todos os 8 tentáculos que ele tem. Aí você ganha a guerra. Mas se você cortar só 1, 2 ou 3 tentáculos, ainda você não ganhou. E dentro né, desse programa, né, dentro desse conceito de viva a sua melhor vida, o que eu procuro fazer quando eu falo sobre isso é atentar para todos os tentáculos. Então, né, vou repetir o sono, que a gente já falou, vou repetir os alimentos que você colocou agora, os exercícios, os suplementos, só como primeiros tentáculos para a gente começar a desvendar, né, todo esse enigma que às vezes a gente fica na cabeça e a resposta é, não, isso é genético, como eu achava, você que é culpado, porque você não faz nada contra isso, você tem que fazer. E era coisa que eu não queria ouvir, eu falava assim, mas como que eu sou culpado? Eu quero mudar. Mas algumas pessoas realmente te apontam o dedo e falam que você que é culpado, que você que não quer sair da cama, você que não quer sair do sofá. Não foi fácil, não, tá? Minha gente, olha, já tem gente se identificando aqui com o que o Dr. Nelson está falando e comentando aqui nos nossos comentários, viu, doutor? A Kátia Stival, já tinha dado até boa noite para ela, boa noite de novo, Kátia. Ela está contando aqui, doutor, estou me sentindo e tendo os sintomas que o senhor passou. Daqui a pouquinho a gente pode então falar mais sobre isso, Kátia. Outras pessoas também relatando aqui dores, por exemplo, como dores nos ouvidos, perda de memória recente, fortes tonturas, perguntando sobre tratamentos para perda de memória, perguntando sobre qual o primeiro profissional de saúde para curar a depressão. Daqui a pouquinho a gente vai responder a todas essas perguntas. Vou continuar dando meu boa noite aqui para Kátia Gomes, para Maria Helena Mello, para Maria Nívia, que está nos assistindo lá de Santa Luzia, Minas Gerais, que legal. O Luiz Gustavo Fonseca, a Nilce Almeida, tem bastante gente nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai já começar a responder as perguntas, tá, gente? Enquanto isso, doutor, eu queria só acrescentar, né, um outro ponto, né? O doutor estava falando sobre as alternativas naturais. Além delas, acho que tem algo de grande importância no apoio que, infelizmente, muitas pessoas não têm. Compartilhar esses nossos sentimentos com pessoas próximas, com pessoas que já passaram por essa situação, por sentimentos parecidos, é um pilar muito importante no combate à depressão, a esse sentimento de tristeza, a essa desmotivação, porque tem uma diferença, inclusive, né, entre a depressão como doença diagnosticada e todos esses sintomas e sentimentos que a gente está falando, que pode não necessariamente ser uma depressão a ser diagnosticada e tratada de maneira medicamentosa no consultório de um psiquiatra. Mas muitas vezes, para que isso não se torne essa doença, né, a depressão enquanto doença, conversar com as pessoas, trocar experiências, ter um ouvido amigo, né, muitas vezes faz diferença, de fato. A gente, psicologicamente, parece que tem um efeito, parece que faz diferença quando eu tenho alguém para desabafar, mas faz mesmo? Faz. E olha que interessante, você lembra que no meu relato eu falei assim que, por questões profissionais, eu fui conversar com algumas pessoas tal, e algumas delas, né, mesmo estrangeiros, me acolheram muito bem, e eu pensei, vamos ser bem sinceros, né, falei assim, poxa, às vezes quem está do meu lado não está me acolhendo dessa maneira, e uma pessoa do outro lado do planeta, né, do oceano, que nem me conhece, e parece que está me compreendendo. E aí eu percebi que às vezes o que a gente quer é só uma pessoa que te ouça, né? Sem aquela crítica, sem querer também falar para você, não, faça isso, faça aquilo, porque você tem que mudar isso. Como eu falei agora há pouco, você tem que sair do sofá, você tem que sair da cama, você é culpado, você tem que se mexer. Não, de repente a pessoa
quando, né, que eu encontrei, felizmente, que te ouve e fala assim, olha, eu talvez nem consiga imaginar pelo que você está passando, talvez eu nem consiga imaginar o que vai pela sua cabeça, pelo seu coração, pela sua alma, mas eu estou aqui, a hora que você precisar de mim, você entra em contato comigo, vamos conversar, você pode falar sobre o assunto que você quiser. Nossa, isso dá uma tranquilidade, porque eu acho que no mundo que nós estamos vivendo hoje, né, tem alguns extremos. Tem aquelas pessoas que absolutamente não te falam nada, 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 que podiam te dar um toque, às vezes, de uma coisa legal, e tem aqueles que vêm com os caminhões de melancia e jogam essas melancias em cima de você, né? E você só precisa, de repente, alguém que possa te ouvir com carinho, com cuidado. E esse, Léo, esse é um dos tentáculos dentro do viva a sua melhor vida. É um ponto importante que eu julgo assim, partilhar. Porque quando você está partilhando, compartilhando, você verifica que você não é o último dos moicanos, né? Você não é a última bolacha do pacote. Você vê que tem outras pessoas, às vezes até em situações muito piores do que a sua. Hoje eu fiz uma caminhada e chegou um determinado momento, eu acabei contando, a escada tinha 82 degraus. Eu subindo a escada, subindo, falei, mas meu Deus, 82 degraus, por que não colocaram um elevador aqui? Léo, quando eu chego lá em cima, tem um senhor com a esposa dele numa cadeira de rodas. Eu falei assim, e eu me queixando de ter subido 82 degraus, né? Então, é nesse sentido que a gente vê que não é o único, não é o último, e que o outro pode ser melhor, o outro já passou por isso, o outro te ouve, o outro não vai te criticar, não vai te analisar, ele vai abrir, né, os braços, né, o coração dele para te ouvir. Nossa, isso faz uma diferença brutal, brutal. É isso aí. Bom, e aí, doutor, eu acho que, bom, além de conversar com outras pessoas, talvez seja muito importante também conversar com quem entenda do assunto, com quem tenha conhecimento para ajudar, porque aí são dois trabalhos diferentes, né? O trabalho do ombro amigo é muito importante, mas ter alguém que de repente consiga te apresentar ferramentas, né? Um profissional que consiga te apresentar ferramentas de como lidar com isso, de como entender esse sentimento, de como driblar as armadilhas que a mente da gente acaba colocando no nosso caminho também é muito importante. Então, nesse sentido, acho que o apoio psicológico, né, também é muito importante para ajudar nessa caminhada rumo à felicidade, a dias melhores, né? Perfeito. Inclusive, uma das perguntas, né, é assim, procurar psiquiatra ou psicólogo. Sim, porque geralmente, né, geralmente os psiquiatras dizem, houve uma mudança química e por isso que o indivíduo mudou o comportamento. Então eu vou introduzir medicamentos para mudar a química dele, que nesse meu amigo Jaime acabou fazendo. O psicólogo, ele fala assim, a mudança do humor, a mudança do pensamento, a mudança das emoções é que mudaram a parte química. Então, deixa eu trabalhar nessa parte para chegar a mudar. Porque nós sabemos que se você realmente, né, tiver fé numa coisa, você acreditar numa coisa qualquer que seja, você modifica o nível dos seus hormônios, você modifica o nível dos seus neurotransmissores, você modifica o seu metabolismo. Então, nesse caso, muitas vezes, sim, claro, não é? Procurar um profissional que tem esses conhecimentos, assim, se você não tiver, como costuma falar assim, né? Você é um louco, vai procurar um psiquiatra. Se você não estiver nessa fase da loucura, que hoje em dia também está difícil não estar nessa fase, um profissional, um psicólogo que tenha toda essa experiência clínica, vai ajudar muito, inclusive naquela anamnese, naquela primeira conversa, para ver se é realmente esse o caminho, né? O que precisa ser feito. Positivo, Léo, positivo. Muito bom. Gente, olha, fiz aqui minhas perguntas para tentar introduzir esse assunto para vocês, para a gente poder abrir a nossa conversa, e agora eu queria abrir
para as suas perguntas. A gente vai começar a colocar no ar as perguntas que vocês estão fazendo aqui no chat, vocês que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, tem muita gente, a gente está bem feliz, ó. Vou dar mais alguns boas noites aqui para o Albemar, para o Raimundo Couto, para o Adilson Oliveira, Sandra Rosana também com a gente, a Natália Barbosa, Kátia Ferreira. Então, muito bem-vindas, muito bem-vindos, boa noite. Se você pegou a live da metade, fica com a gente, assiste a partir de agora e depois ela fica gravada, você consegue ver o comecinho que você perdeu aqui no YouTube, tá bom? Mas fica com a gente que agora a gente vai começar a tirar as dúvidas que as pessoas que estão nos assistindo mandaram. Doutor, posso começar? Pode, vamos lá. Então vamos lá, ó. Antes de mais nada, eu vou colocar aqui a Gláucia Pedrosa, porque ela colocou assim: Dr. Nelson e Léo, tenho duas situações para compartilhar. A primeira é uma especialidade do Dr. Nelson, acho que ele vai conseguir falar algo para você sim, Gláucia. Ela diz: minha mãe tem 93 anos, não tem diagnóstico de Alzheimer, mas tem demência senil, perda de memória recente. Gostaria que falasse algo que pudesse ajudar. E o segundo ponto é: eu trabalho ajudando pessoas com mentorias sobre performance pessoal e profissional. Também sinto por vezes que não posso ter eu mesma minhas dores, mas tenho vencido isso, tenho rede de apoio e etc. Então, primeiro caso dela com a mãe com demência senil, perda de memória recente, acho que dá para a gente falar um pouquinho disso. E o segundo caso é muito comum, Glaucia, tem outras pessoas aqui que procuram a Jolivie e trouxeram relatos parecidos, viu? Que trabalham ajudando outras pessoas, mas que sentem essa necessidade, né? Quem vai me ajudar, né? É aquela máxima que surgiu muito agora na pandemia, né? Quem cuida de quem cuida, né? Você é uma cuidadora de pessoas através da tua mentoria, do teu trabalho, né? E quem cuida da Gláucia? É muito importante você ter essa rede de apoio, como você falou. Mas vamos falar da mãe dela primeiro, doutor? Essa demência senil, perda de memória recente, não é o nosso tema de hoje, mas eu queria muito poder ajudar a Gláucia. Então, a gente falou no caso, né? Para que um neurônio possa funcionar, ele precisa daquela membrana bonitinha, precisa daquela bainha de mielina, ele precisa de uma série de nutrientes para ele funcionar. E ele precisa produzir energia, que ele gasta muita energia. E uma das coisas, né, que mais importantes ao produzir energia é um pequeno órgão, tanto a gente chama de organela, chamado mitocôndria. Com o passar da idade, essas mitocôndrias elas diminuem de tamanho e diminuem de número. Então fica fácil imaginar que se você tiver menos mitocôndrias e elas, as poucas que sobraram, diminuem de tamanho, você produz menos energia. Então, uma das coisas a se verificar é exatamente uma suplementação, como eu fiz com a minha mãe, que também lá com seus 88 anos começou a receber o diagnóstico de Alzheimer, e eu mesmo presenciei tudo isso, e felizmente a gente conseguiu pegar a curva, né, como se diz ainda, e com os suplementos ela se estabilizou muito, muito, muito bem. Ela no fundo, ela não perdeu a memória, ela só não estava acessando a memória. Isso era muito importante, porque quando começou a voltar, voltou tudo, estava tudo lá arquivado, felizmente, né? Então, esse é um tentáculo importante dentro dessa história. Um outro tentáculo que a gente falou é, por exemplo, o sono, que eu sempre volto para o sono, que é um dos temas, né, preferidos meus, né, de um sono reparador, repousante e reparador. Outra coisa muito importante, evitar alimentos que acabem provocando inflamações, né, no nosso corpo, porque muitos alimentos são pró-inflamatórios e isso acaba prejudicando os nossos neurônios. Uma outra coisa importante, veja quantos tentáculos a gente tem, é verificar o nosso contato com substâncias tóxicas, né? Que antigamente nós chamávamos de metais pesados, hoje a gente chama de metais tóxicos, né? Porque o alumínio também pertence a isso. Então, às vezes, eu não estou falando que seja o caso da mãe dela, mas só para a gente pensar, às vezes um tratamento de canal que não tenha sido bem feito, ou uma
restauração, perdão, de amálgama, né, que tem o mercúrio, começa a soltar substâncias tóxicas um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Às vezes até implantes de dente de titânio podem contribuir para isso. Então, eu só estou querendo falar que o leque é muito grande. O Léo sabe, a gente tem até o Conexão Cérebro, né? Não sei se você vai falar ou não, que a gente passa uma série de dicas, de sugestões, né, para onde a pessoa tem que atentar, porque, mais uma vez, isso, né, presenciei também com a minha mãe, uma pílula, né, mágica não vai conseguir, dentro da complexidade do sistema nervoso, diminuir a velocidade de progressão de uma demência, no caso, uma demência senil. Tá aí. Então, espero que a gente tenha conseguido te ajudar um pouquinho, Glaucia. E aí eu queria recomendar, se você já conhece o trabalho da Jolivie, o Dr. Nelson Anunciato tem um programa na Jolivie chamado Super Cérebro Sem Alzheimer. Ele é um programa voltado para lidar com essas questões. Mesmo que a sua mãe não tenha Alzheimer, as recomendações lá certamente vão ajudar muito nesse caso. Então, dá uma olhada no Super Cérebro Sem Alzheimer. Se você quiser mais informações, deixa aqui no chat, depois eu posso pedir para a nossa equipe mandar para você, mas é um programa bem completo. Tem o livro do Dr. Nelson também, com esse mesmo título, Super Cérebro Sem Alzheimer, que tem muitas informações bacanas a respeito de alimentos e suplementos que podem ajudar no caso como esse. E tem aí uma explicação ainda mais detalhada do que essa que o doutor colocou, tá bom? Obrigado, Glaucia, obrigado pela participação. Doutor, aí a Glaucia completou aqui, ó, ela disse que a neurologista passou vitamina B12, vitamina D, selênio, melatonina, etc., e melhorou muito a qualidade de vida da mãe dela. Falando em B12, tem uma outra pessoa aqui que falou sobre B12, foi a Mônica Melo Pereira. A Mônica disse o seguinte, ela é de Varginha, Minas Gerais, ela disse que ela está com B12 e ferritina baixas, e está com perda de memória recente e fortes tonturas. E ela faz o adendo, tive Covid 2 vezes, a gente sabe que muitas pessoas nesse pós-Covid tiveram aí questões com memória, né? Isso. Então, por exemplo, no caso da B12, no caso da B9, eu sempre faço a sugestão de metilcobalamina e metilfolato, que são as formas ativas tanto da B12 e da B9. Mas no caso agora, se ela tem B12 baixa e ferritina baixa, a minha primeira suspeita, claro que eu não conheço, né? Mas a primeira suspeita é que ela está com uma acidez. Eu vou formular de uma outra maneira, ela está com pouca acidez no estômago dela, ou seja, de repente, eu não sei se é o caso dela, ela está tomando um omeprazol da vida, um pantoprazol da vida, um dos prazóis da vida, que acabam elevando o pH do estômago, e se o pH está alto, acontecem no mínimo duas coisas. Uma delas é a deficiência na absorção da B12 e uma outra da ferritina. Então, seria interessante verificar isso. Existem também, né, algumas sugestões, e se ela está tomando remédio, não estamos falando aqui, nunca mais tome remédio, jogue o remédio fora sem falar com o seu médico. Não é isso que nós estamos falando. Mas seria interessante falar com o seu médico. Olha, eu posso tentar fazer o contrário agora, posso tentar agora baixar o pH do meu estômago, no que eu tomo uma colher dessas de sopa, né, de vinagre de maçã, uns 20 minutos, né, antes do jantar, antes do almoço, ou o suco, né, de 2 limões, esse Tahiti, aquele verde que é usado para caipirinha, né, 2 limões espremidos, também uns 20 minutos antes do almoço, antes da refeição, para diminuir o pH do meu estômago e com isso absorver mais, né, tanto a B12 quanto o ferro, além de outras vantagens. Mas no caso, né, da suplementação, primeiro sempre pensar numa suplementação que contenha já a forma ativa, tanto da B9, que no caso o metilfolato, quanto da B12 metilcobalamina. Tá aí, então respondido mais essa dúvida da Mônica. Mônica, obrigado, viu, pela participação. Aqui
Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Tem muita pergunta boa, tô tentando fazer. A Mônica tá falando aqui, eu não aceitei os prazóis, aprendi com vocês. Muito bom, Mônica. Olha que bacana. Tem várias alternativas naturais aos prazóis, né? O Adilson... Não, vou antes fazer a pergunta do Raimundo Couto, depois vou fazer a do Adilson. O Raimundo Couto tem uma pergunta aqui que acho que atinge muita gente. Ele diz, doutor Nelson, eu tenho muito pesadelo. O que eu posso fazer? A neurociência explica, doutor, os pesadelos? É sempre uma coisa muito individual, né? E o que é difícil você explicar é o porquê que naquele momento vem um pesadelo como coisas realmente que não existem. Eu sei que tem especialistas em sono, especialistas em sonho, mas falar o porquê naquele momento surgiu aquele pesadelo, sei lá, com um monstro extraterrestre, vamos assim colocar, não existe uma explicação. Mas, mais uma vez, o que eu pensaria seria na suplementação, e dentre essa suplementação, né, inclusive da própria melatonina, ou magnésio à noite, ou melatonina. Uma vez me falaram, eu nunca fiz essa experiência, não li nada científico sobre isso, né? Mas só vou contar o que me falaram certa feita. De repente ele pode tentar e funcionar, né? De pegar um copo d'água, colocar embaixo da cama, assim, onde está o travesseiro dele, né? Mais uma vez, eu não estou falando que isso seja científico, nem que não seja científico, eu só não li nada a esse respeito. Mas por que não fazer a experiência? Aí teria que ver também outros detalhes. Será que quando ele vai deitar, ele está muito cansado? Será que, de repente, fez atividades físicas à noite, deveria ter feito de manhã? Será que, quando ele foi deitar, ele não teve um espaço de, no mínimo, 3 horas entre o jantar e o ir para a cama se deitar, no mínimo de 3 horas? Será que, de repente, ele tomou muita cafeína à noite? Só estou aventando as possibilidades, né? Será que, de repente, viu um filme, pode ser na Netflix ou em qualquer outra rede, que acabou aumentando o cortisol dele, a adrenalina dele? Ou seja, mais uma vez, um somatório de coisas para a gente estar pesquisando, para estar modificando para melhorar o sono dele. Isso aí. Tem muitas variáveis, mas já tem aí um caminho para você, Raimundo. Espero que funcione os caminhos apontados pelo doutor. Aí eu vou fazer a pergunta agora do Adilson. Essa pergunta eu não sei, doutor, se a gente tem uma resposta, mas vou fazer, tá? O Adilson Oliveira pergunta o seguinte, doutor Nelson, trauma causado por perturbação de som alto por longo período, tem cura? Nunca tinha ouvido falar nisso, doutor. Existe. É por isso que eu, às vezes, fico até triste, preocupado de ver muitos jovens com aqueles fones, né, de ouvido, né, com som alto, às vezes no metrô, às vezes no ônibus. Você está sentado do lado, né, você está ouvindo, né, muito alto. E eu falo assim, é uma pena. Às vezes em São Paulo, né, você também sabe, o pessoal coloca aqueles alto-falantes desse tamanho e vão desfilar o carro com o capô aberto, porta-mala aberto, aquele ruído lá dentro. Eu falo, que pena que ele não sabe que ele está se fazendo um mal muito grande, porque as células, os receptores de som que nós temos na chamada orelha interna, são células ciliadas, então ela tem os cílios, e esses cílios são muito frágeis, né? São muito sensíveis. Então, o que eu diria para ele é, quanto mais tempo o indivíduo ficou com esse som alto, mais difícil é voltar. Mas eu gosto sempre de falar assim, quanto mais tempo, mais difícil. Eu não gosto de falar assim, não, acabou, né? Eu sempre acho que acabou é quando jogam a terra em cima da gente. Até lá, até não acontecer isso, a gente ainda tem alguma esperança. Então, mais uma vez, eu pensaria numa maneira de estar fortalecendo essas células ciliadas
que aí também pode ser, mais uma vez, trabalhando bem o estresse, noites de sono reparador, como a gente já falou, suplementando. Então, é possível reverter? Talvez não seja mais possível, não sei, né, no caso, quanto tempo foi, quão alto foi o som, né, decibel, tudo, mas talvez não seja possível voltar àquilo que era antes, mas seja possível retroceder, reverter um pouquinho e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Tá aí. Então, espero que a gente tenha conseguido ajudar também o Adilson. Não sabia, viu, Adilson, que o som alto poderia causar tantos problemas. Aí também aprendi uma com a tua pergunta. Obrigado, viu? Gente, olha, aqui tem muito mais pergunta. Tô sofrendo para fazer a seleção das melhores, que hoje vocês estão afiadíssimos. Sandra Gouveia pergunta: o que podemos fazer para a melhor vida? Estou esperando essa resposta. Sandra, é uma dessas perguntas que a gente quer responder aqui com o projeto Viva a Sua Melhor Vida, né? O que eu queria apresentar, o que eu e o Dr. Nelson, a Jolivi, queremos apresentar hoje é justamente a resposta para essa tua pergunta. É uma ajuda especializada que envolve tudo aquilo que a gente está comentando aqui hoje. Apoio psicológico, uma comunidade de compartilhamento e o poder da neurociência. A gente tem sim algo que pode ajudar. Estou falando, então, do novo projeto da Jolivi, em conjunto com o neurocientista Nelson Anunciato e também com a psicóloga Tassiana Rachid, que não está conosco hoje, mas faz parte desse projeto e tá, olha, muito, muito bacana. O projeto Viva a Sua Melhor Vida, dá título a essa nossa live, vai te mostrar como você pode começar a viver os melhores anos da sua vida hoje mesmo e com o que você tem agora. É um espaço, tá, gente? É 100% voltado para ajudar pessoas que estão passando por momentos de luto, solidão, tristeza, ansiedade, dificuldade de seguir em frente. Então, se nesse momento está com dificuldade de se abrir, de fazer novas amizades, de compartilhar os seus sentimentos, quer começar pouco a pouco, passo a passo, a se libertar dessa realidade, de seguir em frente para um futuro mais promissor, mais vívido, esse projeto ele é para você, porque nele a gente vai trabalhar 6 pilares-chave através de palestras e dinâmicas sobre como encontrar e curar feridas do passado, como lidar com as suas emoções e despertar o melhor de você, como vencer os pensamentos negativos e dar início à sua melhor vida, como começar a olhar para si e viver o agora, e como despertar os hormônios da felicidade. Tem muito mais além disso. Claro, além disso, tem também todo esse passo a passo disponível numa metodologia exclusiva, desenvolvida de novo pelo Dr. Nelson Anunciato, pela psicóloga Tassiana Rachid e pela equipe da Jolivi. A gente vai também te proporcionar uma experiência de acompanhamento constante. Como é que vai ser isso? Ao longo de todo o projeto, desses 6 pilares, a gente vai realizar uma série de encontros online ao vivo para compartilhar resultados, conquistas, avanços, dificuldades. Então você vai estar num grupo, como se fosse essa live aqui, só que imagina várias pessoas. Grupos não tão grandes para que todo mundo possa falar, mas mais pessoas e que a gente vai poder compartilhar. Olha, minha dificuldade está sendo isso, eu assisti essa palestra, não entendi tal coisa, para mim isso aqui não está funcionando. Você vai poder, inclusive, fazer amizade com essas pessoas que estão passando por momentos semelhantes ao seu. Para que esse acompanhamento não seja tão limitado também a esses encontros, a gente vai manter essa conexão e essa troca todos os dias num grupo exclusivo no WhatsApp, para que a gente tenha uma reflexão diária sobre o que mudou nas nossas vidas, desde o início do projeto até o momento presente. E não para por aí, a gente também acredita que essa troca e a conexão pessoal são pontos muito essenciais para a transformação de qualquer pessoa. Então a gente decidiu organizar um evento que vai ser presencial em São Paulo, na sede da Jolivi, conforme a disponibilidade de todos os participantes dessa primeira turma, para que você, além de poder conhecer pessoalmente seus colegas, trocar insights, fazer amizades, ter conversas sinceras, tenha também a chance de participar aí de um dia, né, diferente, conversar com o Dr. Nelson Anunciato, com a psicóloga Tassiana Rachid, fechar esse ciclo de evolução e de aprendizado com chave de ouro. Ou seja, você vai ter tudo o que você realmente precisa, do passo a passo ao acompanhamento e o apoio, para conseguir iniciar um novo capítulo da sua vida, uma nova fase na qual você se sente mais feliz, disposto, animado
contente com a sua realidade, naquela fase em que seus amigos, sua família, seus vizinhos te reconhecem como uma pessoa mais alegre, mais confiante, vivendo uma vida na qual as pessoas próximas têm orgulho de você, te admiram, querem estar por perto, e principalmente, né, uma vida na qual você se sente motivado para acordar todos os dias, se desafiar, estudar, praticar um novo hobby, viver com plenitude, se sentindo vivo de verdade, não apenas existindo, né? É isso que você deseja para sua vida? Viver livre desses sentimentos que hoje impedem você de ser feliz, construir uma rede de pessoas que te entendem, que querem ser o melhor, viver momentos memoráveis, independentemente se você tem 50, 60, 90 anos, ter essa motivação ao acordar, conhecer lugares novos, aprender coisas novas. Então presta muita atenção no que eu vou te falar agora. A nossa proposta, junto com o Dr. Nelson e com a doutora Tassiana, fica ainda melhor. Quem se inscreveu hoje para essa primeira turma do projeto Viva Sua Melhor Vida vai receber também de graça 7 bônus. Olha, tive que contar aqui porque são vários, são 7 bônus. O primeiro bônus é a palestra Como Ativar os Hormônios da Felicidade. O segundo é a palestra Como o Estilo de Vida Influencia na Ansiedade e Depressão. O terceiro bônus também é uma palestra. Como saber se você precisa de ajuda profissional? A gente falou um pouco sobre esse assunto, também vai estar lá no projeto Viva Sua Melhor Vida. O quarto bônus é o livro digital, Guia do Cérebro Oculto. Muito bacana esse livro, um livro muito revelador. O bônus número 5 também é um livro digital, é o Guia dos Fitoterápicos. Para você entender como funciona a fitoterapia e o poder dos remédios naturais para a sua vida. Você também vai ganhar 2 livros escolhidos pelos editores da Jolivie, que vão chegar na sua casa de graça, é isso mesmo. 2 livros físicos, você vai deixar o seu endereço, a gente vai mandar sem custo de frete para sua casa, livros que são selecionados especialmente para você, de acordo com o seu perfil, pelos editores aqui da Jolivie. E você também ganha um pote do suplemento alimentar MagSense, que é o suplemento de magnésio do vitaminas.com.você, nossa empresa parceira, empresa aqui do grupo da Jolivie de suplementação. Tá bom para você? Tem um pouquinho mais ainda. Todo o projeto, mais os bônus exclusivos, gente, estão cobertos por aquela garantia incondicional que a Jolivie sempre dá de 30 dias. O que isso quer dizer? Você pode testar, aprovar o método ou não, receber os seus bônus de forma totalmente gratuita, inclusive o livro e o suplemento que chega na sua casa. E se você não ficar satisfeito, você entra em contato com a gente, por e-mail, por celular, e a gente devolve o seu dinheiro integralmente. Para garantir a sua vaga, basta clicar no link que está disponível aqui nos comentários, eu sempre me atrapalho com o lado, tá? Mas tá aqui nos comentários, ou aqui na descrição abaixo do vídeo, que a nossa equipe também vai disponibilizar o nosso WhatsApp exclusivo para atendimento. Se você tiver ficado com alguma dúvida, tá, a respeito de como funciona, eu vou pedir para o Gustavo e para a Clara, que estão fazendo a transmissão, para incluir aqui nesse ticker que está passando aqui embaixo, o WhatsApp do nosso time, para você tirar as suas dúvidas em relação a isso que eu falei. Combinado? Mas eu queria muito, muito, muito que você que está nos assistindo hoje, que compartilhou sua história, ou que ouviu e pensou, puxa, isso aqui está acontecendo comigo, fizesse parte do projeto Viva Sua Melhor Vida, porque é de fato um projeto inovador. A Jolivie nunca fez nada assim parecido, né? De, poxa, reunir as pessoas em grupos, para a gente fazer de fato um grupo de amigos, de discussão, para falar sobre isso, para desabafar, para conversar, fazer um encontro presencial. É completamente novo. E a gente está muito feliz de poder lançar esse projeto junto com o Dr. Nelson, com a Tassiana Rachid, porque realmente são 2 dos melhores profissionais que poderiam estar à frente desse projeto, e a gente está com eles, então é uma honra, e a gente quer estar com vocês também. Combinado? Então, link aqui nos comentários, link aqui na descrição do vídeo, faça a sua inscrição. É um projeto com vagas limitadas de fato, pelo seguinte, como a gente vai ter esses encontros, né, tanto o encontro presencial quanto os encontros online, e a ideia é formar turmas pequenas, então a gente não vai poder fazer o acompanhamento de muitas pessoas. Então ele tem vagas limitadas, é importante que você garanta a sua vaga o quanto antes. Você sabe, a Jolivie facilita muito em termos financeiros para que todo mundo possa participar dos nossos projetos, e queria muito que você estivesse nele, tá bom? Então, respondida aqui a pergunta que nós tivemos, e também já contei aqui para vocês desse nosso novo projeto que está muito, muito, muito bacana e que eu conto com a tua participação. Doutor, enquanto eu falava, as pessoas estão muito empolgadas aqui nos comentários, chegaram mais comentários muito legais, olha.
A Kimi disse o seguinte: sigo o Dr. Nelson no programa Super Cérebro. Olha que legal. Não tenho depressão, mas tenho 2 irmãs que têm crises de depressão profunda. Os médicos deram um diagnóstico de bipolaridade. Tem tratamento natural? Pergunta a Kimi. Sim, sim, tem. Por exemplo, a gente já falou dos suplementos, né? Aí eu sempre fico pensando, na hora que o indivíduo está ingerindo o suplemento, será que o intestino dele está em condições de absorver esses suplementos? Porque às vezes a gente dá um remédio, a gente dá um suplemento, mas o intestino não está com a saúde que deveria estar. E cada vez a gente sabe que tem mais conexão, né? Ou se comprova mais, melhor falando, se comprova mais as conexões entre o intestino e o cérebro. Então, mesmo sendo bipolar, tem como melhorar? Claro que tem como melhorar. Ninguém está escrevendo aqui, olha, vamos curá-las. Não, não é isso que nós estamos falando. Mas tem condições, de uma maneira natural, de melhorar essa bipolaridade delas? Tem, sim. Muito bom. Aí chegou mais uma pergunta muito bacana. Deixa eu achar ela aqui. Ela chegou enquanto eu falava. Aqui é a pergunta do John Vieira. O John disse o seguinte, doutor: o que eu faço para conseguir lembrar das coisas que eu faço? Porque quando eu estou fazendo uma tarefa e vou para outra, já esqueço da primeira. Tenho 39 anos. Isso prejudica no meu trabalho. Isso. Então, como a gente tinha falado né, da mãe, dessa que está nos assistindo agora, sobre a demência, mais uma vez a gente precisa fortalecer o neurônio e dar condições para ele trabalhar. Uma coisa que eu, Nelson, desenvolvi, eu acho muito interessante, são técnicas mnemônicas. Então, se eu sei que eu vou ter essa dificuldade, se eu sair daqui e for para lá para uma outra atividade, eu vou tentar pegar alguma coisa importante, e às vezes assim você pode até pegar uma história absurda, extremamente absurda, né? Vamos pegar assim, eu vou falar que você tem o primeiro assunto seja um cão, né? Você fala assim, nossa, eu vou guardar que esse cão é tão grande quanto um elefante. O seu cérebro vai perceber aquilo. Aí você vai para outra tarefa. Aí quando você for lá, o que foi que eu esqueci que eu estava fazendo? Estava falando do cão, porque ele é tão grande quanto um elefante. Assim, é só uma pequena sugestão, né, bem rapidinho, mas dentro, né, do super cérebro sem Alzheimer, não estou falando que você tem Alzheimer, mas como o Léo falou, mesmo que a pessoa não tenha Alzheimer, ela tira proveitos, porque a gente tem um pacote para a saúde, né, e essa é uma grande diferença de você ter um medicamento aqui, um medicamento lá. O que nós oferecemos é um pacote para a sua saúde. E aí, mesmo o indivíduo que tem Parkinson, ele vai ter uma melhora, que tem o bipolar, vai ter uma melhora. O que tem já a demência, o Alzheimer diagnosticado, vai ter uma melhora. Ninguém está falando em cura, mas o indivíduo que, como você, tão jovem, já com esse problema de memória, você vai ter uma melhora, sim, acredite nisso. Tá aí, muito bom. Espero ter te ajudado, John. A Rosilene Ribeiro. Tenho 51 anos. O que devo fazer, então, para deixar de usar esse remédio? O que devo fazer para deixar de usar esse remédio que faz mal? Preciso de cura. Muita ansiedade. Ela, então, pelo que ela está contando aqui, doutora, ela usa remédios para ansiedade e gostaria de deixar de usar os remédios, né? A gente sabe que não dá para interromper o uso de remédios para ansiedade sem orientação médica, mas que existem alternativas naturais que podem apoiá-la, né? A gente fala disso no programa, né? Isso. E no programa eu falo muito, né, que a depressão é quando a mente está cheia do passado e a ansiedade é quando a mente está cheia do futuro, né, que às vezes pode nem chegar. Bom, mas voltando a esse princípio, né, que você modificando o seu estilo de vida com alimentação, com o sono, evitando os alimentos pró-inflamatórios, consumindo mais alimentos anti-inflamatórios, cuidando do seu intestino e você suplementando, aí você dá condições para o seu cérebro, para os seus neurônios, e aí, claro, como o Léo bem colocou, conversar com o seu médico, né, fazer o acompanhamento com ele e ir retirando lentamente o medicamento.
e aí você verifica, olha, eu posso viver, né, sem os medicamentos. A minha mãe, por exemplo, aos 88 anos, ela tomava 12 remédios por dia. Quando a gente começou a fazer essas mudanças, que eu digo de estilo de vida, ou seja, pegando todos os tentáculos, ela, né, não tomou mais, eu digo não tomou porque ela veio falecer agora em agosto, né? Algum dia a gente precisa mudar o nosso endereço cósmico, e ela ficou, então, cerca de 10 anos sem medicamento nenhum. Ela foi entrevistada 3 vezes, que as pessoas não acreditavam que ela, uma pessoa naquela idade, não tomava medicamento nenhum. É Mas por verdade. quê? Porque a gente dava para o corpo dela aquilo que o corpo dela precisa. Então, é isso. Primeiro oferece e depois, mais uma vez, converse com o seu médico, aí vai tirando lentamente. Muito bom, muito bom. Gente, tem muita pergunta bacana, muita gente participando com a gente, então queria agradecer muito a participação de todo mundo que está conosco nessa live, mas a gente vai encaminhar para o final. Doutor Nelson, também queria agradecer muito a presença do doutor e dizer para todo mundo que nos assiste que, olha, a gente quer muito encontrar você no Viva Sua Melhor Vida, o novo projeto do Dr. Nelson Anunciato, aqui com a Jolivie, em parceria também com a psicóloga Tassiana Rachid. Espero que você esteja com a gente. O link está nos comentários, o link está na descrição do vídeo. Vai ser um projeto muito bacana. Doutor, obrigado por essa noite, hein? Que aula! Foi um prazer, e eu só posso dizer para as pessoas, olha, não é nada de seita religiosa, não é nada de charlatanismo, assim, são experiências. A Jolivie tem uma equipe de primeira categoria, excelentes profissionais, a doutora Tassiana Rachid, ela é um amor de pessoa. Quando vocês conhecerem, vocês vão falar assim, aquela assim, ainda que seja jovem, né, mas dá aquela sensação de mãezona, que você pode colocar a cabeça, né, no ombro, no colo, e ela vai te ouvir e vai te acolher muito bem. E acredite, você vai mudar o seu estilo de vida, você vai mudar o seu pensamento, a sua depressão, a sua angústia, a sua ansiedade, e você vai, sim, independente da idade, poder ter uma vida melhor. Acredite. Muito obrigado, É viu? isso aí. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, se você pegou essa live do meio para o final, pegou só agora o finalzinho, você pode assistir ela todinha no nosso YouTube, porque ela vai ficar gravada. Mas as inscrições para o projeto Viva Sua Melhor Vida, elas são limitadas. Então, daqui a pouco a gente deve fechar essa turma, porque por causa dos encontros, a gente tem que fazer grupos menores. Então, garante sua inscrição o quanto antes e vem viver sua melhor vida com a gente. Grande abraço e até a próxima.